Oi, gente! Nossa aula de redação de hoje, aula 5, trabalharemos o conteúdo, objetividade e subjetividade na argumentação. Vamos lá, então. Na aula de hoje, a gente vai ver, então, esses elementos que dentro da argumentação, então, lembra, toda vez que eu pensar em dissertação, eu tenho expositiva e argumentativa. Aqui a gente vai ver que existem subtópicos dentro da dissertativa argumentativa, que é o que a gente vai ver sobre o que vem a ser objetividade e subjetividade. Então, um texto, ainda que ele seja opinativo, assim como é o caso da argumentação, também terá opiniões de teor objetivo e de teor subjetivo. A gente vai com calma para ir, então, tirando essas dúvidas. Vem comigo. Lembra? Todas as vezes que eu estiver falando de argumentação, eu estou falando de um ponto de vista, eu estou falando de elementos que trazem uma opinião. E ponto de vista não tem a ver com achismo, mas sim com ideias. Tem a ver com elementos que constroem o que eu quero provar, a minha tese, a minha argumentação. Então, você vai ter o quê? A presença de diferentes tipos de opiniões que estão embasadas nesses argumentos. Então, a gente não pode perder de vista que toda argumentação tem que ser o quê? Embasada em dados. Tudo bem? Olha só, para a gente ir revisando então. Dissertação. Antes que você fique aí com essa cara de, nossa, o que eu vou fazer? Põe um sorriso nessa cara e vem comigo. Olha lá, é preciso que a gente acenda algumas lâmpadas aqui para a gente ir estabelecendo entendimentos sobre o que vem a ser a argumentação. Então, olha, como eu já falei, ela pode ser expositiva e pode ser também argumentativa. Esses serão os dois tipos de dissertação que nós mais o que? Veremos. E não que existam outros, mas é o que nós mais vamos ver. Por quê? Porque os processos seletivos, de modo geral, cobram esse tipo de texto. Então, a nossa tipologia textual é a dissertação, em específico, argumentativa. Então, para a gente não perder de vista o significado, argumentativo vai demonstrar a sua capacidade, enquanto autor de texto, de convencimento. Então, olha lá, você tem a intenção de convencer alguém através da sua inteligibilidade, utilizando o quê? A palavra, porque, afinal de contas, quando você escreve a sua redação e entrega, você não vai estar ao lado do corretor ou da corretora para explicar tudo o que você pensou. Então, você precisa agir de maneira inteligente para construir um texto, ou seja, construir por meio da palavra o que você quer transmitir. Qual é a ideia que você quer passar? O que você quer convencer o outro? Ou melhor, do que você quer convencer o outro? Tudo bem? Então, olha só, lembra lá daquela estruturazinha? Então, tenho tema, tenho tese, tenho os argumentos e tenho proposta de intervenção pensando no caso do Enem. Mas lembra, proposta de intervenção é apenas um modo de concluir, existem outros, tudo bem? Então, se eu olhar, eu tenho mais ou menos aí essa estrutura pensando em Enem, eu tenho aí algo que vai me dar um esqueletozinho para minha dissertação argumentativa. Olha só. Então, quando a gente pensa que a argumentação tem, todo esse link com o tema, tese, argumentos, e que eu tenho uma intenção de convencer alguém de algo, e que eu faço isso por meio de elementos que estão na superfície, ou seja, que fazem parte do texto, que são superficiais, tá? Mas é que estão o quê? Nesse lugar que é chamado superfície textual e que eu utilizo o quê? De maneira inteligente para convencer o outro. Só que quando eu olhar para a minha dissertação argumentativa, eu tenho que entender que ela pode ter um teor objetivo, tá? Ou pode ter um teor subjetivo. Então, calma. A dissertação tem dois tipos, expositivo e argumentativo. E dentro do argumentativo terá dois subtipos de dissertação ainda. Então, eu vou ter uma dissertação argumentativa objetiva e também posso ter uma dissertação argumentativa subjetiva. Vem comigo, com calma, para a gente ver característica a característica, tá? Desses elementos que eu estou
denominando como subitens da argumentação. Olha só. Então, de novo, a gente precisa aprender a acender essas luzinhas e o próprio nome objetivo e subjetivo já nos dá o quê? Um indicativo. Então, olha lá. Todo o enfoque, quando eu pensar na minha dissertação argumentativa objetiva, vai ter o quê? Vai ter um autor que vai abordar o tema de forma lógica, de ordem o quê? Objetiva. Então, eu tenho um autor que vem de forma lógica e objetiva, trazendo o assunto, explanando o tema, apresentando tese, tá? Mas o que quer dizer objetivamente ou logicamente essa apresentação do tema? Quer dizer que ele vai utilizar conhecimentos históricos e fatos baseados na atualidade da época para defender a sua tese. E é exatamente por estar distante do texto e não compartilhar dessas experiências pessoais, ou seja, não fazer parte, não integrar, como se eu estivesse falando de um tempo já passado, que eu vou ter o quê? Eu vou ter a ideia de que essa dissertação vai ser considerada objetiva. Então, quando eu tenho um distanciamento, quando eu não participo ou não tenho conhecimento real, apenas dados históricos, fatos baseados na atualidade, eu estou criando um texto objetivo. Por quê? Porque eu apenas compreendo o que o assunto em si quer dizer, mas eu não integro, eu não faço parte daquele contexto. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar lá a questão do nazismo. Então, você vai ter o nazismo, você vai ter os campos de concentração. Por que a minha redação vai ser, por exemplo, objetiva se eu for pensar por esse exemplo? Eu torno ela objetiva a partir do momento em que eu traduzo o quê? Utilização de conhecimentos históricos. Eu sei datas, eu sei números, eu sei constatações, eu ouvi, ou eu vi, ou li dados de reportagens que pessoas que foram sobreviventes ou que são sobreviventes desses campos falaram, tá? Isso traz o que para mim? Fatos baseados na atualidade da época. Traz o que para mim? Conhecimentos históricos. Logo, eu tenho o quê? Uma dissertação argumentativa objetiva. Tudo bem? Então, olha o exemplo aí, outro para a gente pensar. As fronteiras estão presentes em todos os aspectos da vida humana. Em vista dessas divisões, pode-se citar desde os mais banais, como a separação de torcidas rivais em jogos de futebol, até as mais complexas, como as fronteiras geográficas separando ideologias, sistemas econômicos e os estados nacionais pelo mundo. Perceba, eu estou fazendo uma analogia, tá, com as torcidas aí, né, nos jogos de futebol, que são rivais, mas eu estou o quê? Estabelecendo essa comparação com as torcidas, ao mesmo tempo mostrando que essa divisão ela se dá também em outros campos, como as fronteiras geográficas, que estão lá separando ideologias, sistemas econômicos, estados, etc. Perceba, eu não estou o quê? Dentro desse texto. Eu não consigo ver o quê? Uma marcação do sujeito. E aí você pode me perguntar, professora, mas você já não disse em outros momentos que a dissertação tem que ter um apagamento do eu que escreve para que ele se torne um eu coletivo? Sim. Mas o que eu estou dizendo aqui não é que a partir de agora você fará uma redação, por exemplo, na primeira pessoa do singular. Não. Você irá o quê? Criar uma redação que tem o quê? Um distanciamento. Você não está nesse texto por quê? Porque você não viveu essa separação apresentada. Você não viveu ou não integra, você não faz parte, por exemplo, ou fez parte, por exemplo, do nazismo, da época do nazismo, dos campos de concentração. Desse modo, o que você passa a trazer são conhecimentos que podem ser históricos e fatos baseados na atualidade da época. Então, quando ele traz que as fronteiras estão presentes em todos os aspectos da vida humana,
Perceba, isso é apenas um trecho de um texto e que traduz o que para nós? Que essa pessoa vai estar se referindo a algum tempo histórico, ou seja, a algum tempo situado em um momento da história, para nos trazer que as fronteiras estão presentes em todos os lugares e que elas estão separando não só desde as mais banais situações, como é o caso das torcidas rivais, como também essas fronteiras se tornam mais complexas, separando geograficamente ideologias, sistemas e estados, tá? Então, perceba, não existe uma marcação de um eu aqui, sujeito, que se torna coletivo, porque nós estamos falando de dissertação. Não existe. Existe um distanciamento. Eu estou sendo o quê? Impessoal. Tá? Então, veja, todas as vezes que nós ouvimos recomendações sobre produção de redação, o que normalmente nos é dito? Você pode escrever sob um nós, que está ali, que representa um coletivo, ou você pode escrever de forma impessoal. Quando você escreve de forma impessoal, você está escrevendo o quê? De forma objetiva. Não é porque é objetivo que não tem a sua opinião. Não, é objetivo por quê? Porque você não integra aquele contexto. Logo, como que você vai se considerar parte daquilo? Se você não viveu, se você só conhece a história por meio de livros, reportagens, documentários. Percebe? É totalmente diferente do contexto daquela pessoa que viveu. Então, quando eu falo que escrever objetivamente significa dizer que você está escrevendo de forma impessoal, eu estou dizendo claramente, eu estou dizendo que você está escrevendo de forma distanciada, sem a marcação que de uma pessoa. Pensa lá nos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, elas. Eu estou escrevendo sem o uso de uma pessoa em específico. Eu estou sendo o quê? Impessoal. Tá? Então, eu não estou pensando nesses pronomes pessoais do caso reto, eu não estou lá, entende? Demarcado. É isso que eu estou dizendo. Então, existe uma opinião sim, mas existe uma opinião distanciada. Existe sim a ideia de argumentação, porque é uma dissertação e é argumentativa, ok. Existe construção de tese, existe tema, existe assunto, existe. Mas existe, quando eu falo de pessoa que escreve, um distanciamento. Tudo bem? Seguimos. A pessoa subjetiva no texto vai ser o quê? Vai ser aquela que vai abordar o tema de forma mais criativa. E quando eu falo de forma criativa, eu não estou dizendo que você não é criativo no objetivo, por exemplo. Eu estou dizendo que aqui no subjetivo te permite o quê? Trazer características que você conhece. Isso te dá o quê? Indícios de criatividade. Por quê? Porque se trata de um contexto que só você sabe. Que só você lançou a sua lente de aumento para dizer, para fazer um recorte, para dizer, olha, quero que vocês vejam isso. Isso é criatividade. Por quê? Porque não será de mais ninguém, será apenas seu. Então, subjetivo porque é seu, porque é você quem fala, e criativo porque é um recorte, é um ponto de vista que é único e exclusivamente seu. Não pertence a mais ninguém, ou seja, a chance de alguém repetir o que você disse com as mesmas palavras, intensidade, construções, é impossível, tá? Porque faz parte de você, da sua escrita, da sua vivência, ou seja, da sua pertença a isso. Beleza? Então, você tende a utilizar o quê? De conhecimentos que também são históricos e que, ao invés de trazer fatos da época ou situados em uma época, são baseados na atualidade. Porém, olha lá, esse texto ele é marcado pelas impressões pessoais do candidato. Lembra, a gente já falou de subjetivo e criativo, então eu estou falando aqui de marcas, impressões pessoais do candidato. Então, olha só, trago aqui uma observação. Embora não tenha o predomínio da primeira ou outras pessoas dos pronomes pessoais do caso reto, veja, não existe uma marcação de pessoa também.
Então, embora não tenha um predomínio da primeira pessoa do singular ou do plural, então não existe nenhum eu, nenhum nós, embora não tenha um predomínio, o texto, ele é marcado pela cultura geral de quem escreve e percebe-se, então, claramente, ao que? Um sujeito inscrito. Lembra que eu falei que no outro não existe a marcação de um sujeito, é impessoal? Aqui, embora a gente não tenha a marcação nem de um eu, nem de um nós, existe o quê? Aquela ideia, aquela percepção de que o sujeito está inscrito. Então, é aquele que assume as suas ideias e argumenta de forma criativa e convincente, porque, de novo, a gente continua falando sobre dissertação argumentativa. Então, por esse sujeito inscrever-se no texto e compartilhar as suas ideias pessoais, a dissertação aí pode ser considerada como subjetiva. Então, volta comigo, objetiva, impessoal, distanciamento, você não vivenciou aquela situação, aquela realidade, você apenas leu, você se informou, você estudou, mas tudo que você vai falar sobre, perceba, como você não viveu, você vai estar falando de forma distanciada e provavelmente vai ser um pensamento que pode vir a ser repetido por outras pessoas, porque, de novo, as fontes disponibilizadas de consulta e etc. não estavam apenas disponíveis para você, estavam disponíveis para todas as outras pessoas, ou uma grande parcela de pessoas. Desse modo, a chance de se produzir entendimentos similares vai provocar o quê no corretor? A ideia de uma dissertação que é objetiva. Por quê? Porque a pessoa não vivenciou. Em contrapartida, quando eu olho para subjetivo, eu estou falando de uma realidade que me é próxima. Então, eu vou acabar produzindo algo que, teoricamente, vai ser chamado de mais criativo. Por quê? Porque ninguém mais vai ter a sua escrita, ou seja, o seu dissertar, porque se trata de algo que só você vivenciou. E quando você chama atenção para essa lente de aumento para algo que só você vivenciou, isso está dizendo o quê? Que ele é mais pessoal, que você está compartilhando ideias suas, que trazem o quê? Aquela ideia de intimidade. Mas, de novo, não confunda. Subjetividade aqui, compartilhar de ideias pessoais, não se trata, não quer dizer que o seu texto seja um texto, por exemplo, baseados em achismos. Não. O seu texto permanece sendo uma dissertação argumentativa, logo tem de ter argumentos, todos muito bem construídos, entrelaçados e hierarquizados dentro do seu texto, formando aquela tessitura textual que a gente já falou. Então, vai trazer sim um teor mais próximo, mais intimista, de alguém que conhece o texto, que conhece o assunto, que sabe do que está falando, que tem propriedade, porque vivenciou. Logo, vai dar indícios de algo mais pessoal, mais criativo, mas nunca vai deixar de ser o quê? Argumentativo. Nunca vai deixar de ter o quê? Argumentos. Tá? Então, não confundamos as coisas. Objetivo e subjetivo são dissertações argumentativas. Uma com teor mais histórico, embasado na ideia de uma realidade que é lá atrás, que eu não vivenciei, que eu não fiz parte, mas que eu li, que eu estudei sobre, que eu argumento. Logo vai me trazer a ideia mais objetiva porque é distanciada em pessoal. Subjetivo vai me trazer a ideia do mais próximo, atualidade, vai ter o compartilhar de ideias, vai ter indícios de criatividade, de algo que é só meu, mas permanece sendo argumentativo, porque eu faço isso por meio de argumentos que constroem a minha tese. Desse modo, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Nós, olha aí a marcação, perceba, não existe um predomínio, já falei, não existe um predomínio, tá, de uma pessoa, seja ela a primeira do singular ou a primeira do plural. Não existe predomínio. Então, embora não exista predomínio, o texto é marcado por alguém, por um sujeito. E aqui a gente tem um nós. Mas poderia não ter o nós, tá? Mas o que eu quero que você perceba, a ideia mais intimista, a ideia do compartilhar de coisas pessoais, de novo, íntimo, e também a ideia de que é atual. Então, olha lá, nós, moradores do Rio, ciclistas ou não, queremos um transporte público mais seguro para todos.
Eu não estou me incluindo aí? Quer dizer, eu sou a pessoa que utiliza o transporte público. Então, seja ciclista ou não, nós todos queremos, olha a marcação aí, ó, de um sujeito, nós queremos um transporte público mais seguro para todos. É inviável que motoristas com dezenas de multas na carteira continuem a rodar livremente. É inaceitável que as empresas de transporte tolerem veículos sem manutenção ou vistoria, ou melhor, ou vistoria transitando livremente pelas ruas, tá? Então, olha lá, sem manutenção ou vistoria transitando livremente pelas ruas. Faltou uma vírgula aí, ó, o pós ou vistoria, né? Sem manutenção ou vistoria transitando livremente pelas ruas. Perceba, é totalmente atual. E existe uma queixa. E aí a gente vê o quê? As marcações. Olha o nós, olha o queremos. E ao mesmo tempo eu sou o quê? Eu vejo que esse sujeito é enfático. Ou eu que escrevi esse texto, estou sendo enfática dizendo que é inevitável, é inaceitável. Então, de novo, existe um compartilhar de ideias pessoais. Que se traduzem em o quê? Em argumentação. Que se traduzem em o quê? Em dados, em constatações que eu vou apresentando no meu texto. Então, de novo, veja, é um texto que o quê? Está super próximo dessa ideia de atualidade que a gente tem em relação ao outro, que a gente viu que é objetivo. Então, de novo, a gente tem o quê? Subníveis de argumentação. Tudo bem? Então, olha lá para a gente esquematizar. Enfoque da dissertação quando a gente pensar na argumentação. Subjetiva, modo pessoal, particular de expor e analisar ideias. Há um emprego, na subjetiva, da primeira pessoa, mas lembra, não existe um predomínio. Tem o uso de uma linguagem mais conotativa, que é o quê? Mais próximo do que a gente conhece. Não quer dizer que tenha usos da oralidade, tá? Quer dizer que nós estamos utilizando o quê? Palavras com teores mais próximos da nossa atualidade, com o quê? Conteúdos, sentidos mais próximos daquilo que a gente conhece, que utilizamos nesse momento. Existe também uma espécie de envolvimento pessoal, emocional do autor através de recursos estilísticos da linguagem para fundamentar ideias. Então, a gente viu lá, é inaceitável, é intolerável. Então, eu vou o quê? Traduzindo em estruturas, recursos linguísticos, o meu envolvimento pessoal, a minha opinião, quer dizer, eu estou lá. E aí eu chamo atenção novamente para o subjetivo, tá? Então eu fiz lá com o objetivo e volto aqui com o subjetivo chamando essa atenção. Subjetivo é só uma forma particular de personalizar, né? Forma personalizada de expressar as ideias. Então, de forma particular e personalizada de expressão de ideias. Isso é ser subjetivo. É o olhar singular do autor para um mesmo fato, olhando também por outros. Então, eu olho para algo que me é próximo, que eu compactuo e vejo que isso não atinge apenas a mim, é um problema social, um problema coletivo. Isso não significa que produzir um texto argumentativo subjetivo é apenas expressar opiniões pessoais sem informação consistente. Então, já falei isso, não se trata do seu achismo, tá? A gente está falando de dissertação, e dissertação tem fundamentação, tem dados. Então, a argumentação subjetiva também precisa estar embasada em argumentos válidos e fundamentados. Beleza? Vamos olhar para o objetivo no nosso esqueminha aqui. Exige o uso da lógica e relaciona-se diretamente aos fatos. Apresenta uma linguagem mais formal e denotativa. Então, veja, é aquela linguagem que é mais aproximada do dicionário, que é mais aproximada dos fatos como eles realmente aconteceram. Não me permite muito flexibilizar e falar sobre em como eu vejo, em como eu penso. Por quê? Porque as palavras elas foram construídas em um determinado momento, né, em uma estrutura que tinha a intenção de traduzir algo. Então, quebrar essa estrutura construída para aquele momento, escrita por aquelas pessoas naquele momento, é um pouco mais delicado. Pode ser que o sentido
nessa quebra não chegue da mesma forma como chegou quando você fez a leitura. Então, é muito mais formal, muito mais denotativo. Então, eu vejo que existe o quê? A ideia de manter as estruturas construídas em seus sentidos exatamente como elas foram feitas, foram ditas, tá? Então, muito mais próximo do dicionário, muito mais próximo do formal. Então, o uso da terceira pessoa, e aí, ó, eu quero chamar a atenção e abrir um parêntese. Ele coloca aí como um uso de terceira pessoa, né? Quando a gente olhar para o material de vocês, vocês verão isso. Como também impessoalidade. Mas aí eu quero dizer sempre que pode ser que essa terceira pessoa do plural, esse nós, ele apareça. Mas normalmente, de novo, quando eu estou falando de quebra de estruturas, quebra de sentidos, perceba, se eu quebro uma estrutura que já está construída, eu estou quebrando os sentidos. Quando eu falo dessa quebra, para trazer algo mais próximo do que eu conheço, mais próximo do que eu estou habituado, pode ser que o sentido não se traduza da mesma forma. Então, pode ser que venha um nós aí. Mas, normalmente, existe o quê? A ideia da impessoabilidade. Aliás, impessoalidade, né? O bilidade não tem. Impessoalidade. Verbos que são o quê? Unipessoais. Então, eu tenho a ideia ali construída para o um. Mas não existe muito a ideia do coletivo. Então, esses verbos, eles vêm, às vezes, no infinitivo. Ou então, eles vêm traduzindo construções que estão, o quê? De modo a se relacionar, construir sentidos e não de fazer demarcação de uma pessoa. Então, o sujeito, normalmente, ele é indeterminado para marcar, de novo, esse distanciamento do autor com o leitor do texto. Então, eu apenas trago as informações de forma objetiva, lógica, direta, e eu procuro relacionar isso diretamente com os fatos. Então, o objetivo vai ter, de novo, esse distanciamento. Então, olha aí a imagem abaixo. Eu tenho lá atrás a ideia de um catavento, de um moinho de vento, e eu tenho alguém que está pintando aqui. Então, de novo, quando a gente olha para os fatos, para as ideias, argumentações, opiniões, nós temos uma percepção. Mas isso não quer dizer que seja exatamente, tá? O que está posto. Então, quando a gente olhar para a dissertação argumentativa, seja ela objetiva ou subjetiva, eu tenho que ter sempre isso em mente. Eu estou fazendo um recorte, tá? E o meu recorte vai privilegiar, ele vai chamar a atenção para algo. Daí a ideia de finalidade do texto. Então, todo texto dissertativo argumentativo tem que ter sempre uma intenção, porque eu preciso chamar o meu corretor, a minha corretora, e dizer, eu vou falar sobre isso, e eu já mostro qual que será o meu recorte, e já mostro se será, por exemplo, objetivo, subjetivo, se eu farei mais uso das ideias do agora, ou então com as ideias do passado, ou se eu vou relacionar as duas coisas, vou trazer algo lá de trás, para ver que isso ainda reverbera nos dias de hoje, que isso impacta diretamente nos dias de hoje. Então, perceba, a ideia aí da imagem para a gente é pensarmos sempre que as nossas redações são apenas um recorte, tá? São um recorte quando a gente pensa na nossa proposta. Então, eu preciso falar sobre tema principal e secundário, como eu já abordei com vocês. Mas eu também estou dizendo que dentro desses temas que são principais, aliás, principal e secundários, eu estou fazendo ainda um recorte, porque não dá para falar sobre tudo, porque quem fala sobre tudo fala sobre nada. Eu estou fazendo um recorte para falar especificamente de algo com uma intenção para alguém, que é quem vai corrigir. Tudo bem? Então, aí eu vou mostrando que existe o quê? De novo, uma intenção no meu texto. Vem comigo. Chegamos na orientação de estudos. E agora? Vocês devem entrar, então, na pasta, quando vocês pensarem lá na plataforma do êxito. Então, entrem lá na pasta específica de fundamentos, lá no linkzinho. Então, pasta, apostila, para que vocês possam fazer o quê? A leitura correspondente à aula 5, se atentando em especial para as tabelas
Então, tem lá a tabela com as diferenças entre as dissertações objetivas e subjetivas, caso ainda tenha ficado alguma dúvida. Fazer os exercícios correspondentes a essa aula e produzir uma redação, tá? Com no máximo 30 linhas e no mínimo 20, com o tema de a intolerância em questão, 2 pontos, entre a dignidade e a exclusão da diferença. Então, de novo, entrem lá na pasta apostila, onde vocês verão na plataforma do Êxito fundamentos. Dentro dos fundamentos, vocês vão chegar à aula de redação até ver o quê? O link, ou como eu posso dizer, é o link, até verem o link para as apostilas. Por hoje é só, ou por enquanto, é isso. Muito obrigada.